Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 19. Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado, no capítulo 19. Conseguiu? Então vamos lá. Agora sim. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo tudo isso, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se tenho alguma coisa, tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Último. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus amados, a Bíblia, ela foi escrita por uns 40 autores, mais ou menos. E entre esses 40, aparece Lucas. E Lucas era um médico, e ele começou a narrar algumas coisas que os apóstolos faziam. E Lucas, logo a seguir, escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, narrando os que os apóstolos fizeram. E aqui dentro desse texto, muito conhecido de todos os crentes, e talvez até de pessoas que não crentes são, mas que conhecem a história de Zaqueu. Quando eu vejo a história de Zaqueu, me vem à memória que alguém que queira ver Jesus precisa, quem quer ver Jesus precisa descer. Deixa eu aplicar esse descer aqui, mas antes eu quero falar de duas pessoas que tiveram encontro com Jesus. E todas as vezes que alguém encontra com Jesus, a sua vida é mudada. Ninguém que encontra com Jesus e continua da mesma maneira, da mesma forma que era outrora. E uma certa feita, um homem cego de nascença, e esse homem, ele teve um encontro com Jesus, ou melhor, a história diz que ele não era cego de nascença, diz que ele ficou cego, e o nome dele é Bartimeu. A história diz que ele não nasceu cego, mas vamos lá, que ele tenha nascido cego. Só que ele era cego, e a gente canta até ele aqui: meu nome é Bartimeu, sou filho de Timeu, e cego há muito tempo, eu fico em Jericó, pedindo compaixão, atrás da multidão. Quem sabe um dia alguém... Não vou cantar o restante, deixa para domingo. Então esse cego, irmãos, ele precisava de um milagre, sim ou não? E ele ouviu falar: Jesus faz milagre, Jesus cura, Jesus liberta. E ele sabia que Jesus também ia para Jericó.
E ele começou então a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou. Mas antes de Jesus parar, os discípulos falaram: cala, não perturba o mestre. Mas quando alguém clama por Jesus, ele para. E a Bíblia diz que Jesus parou e falou assim: chama ele. E eu faço uma pergunta, você é inteligente. Se o cego estava clamando, o que ele queria? Ver. Só que Jesus chama ele e pergunta para ele assim: o que quer que eu te faça? O que ele falou? Eu quero ver. Ele encontrou com Jesus cego e saiu vendo. Todas as vezes que alguém encontra com Jesus, a vida dela é mudada. Ele chegou cego e saiu vendo. Mas Jesus perguntou: o que é que você quer? Quero ver. Então vê a tua fé. Tá bom? Outra feita, Jesus encontrou uma mulher e uma multidão que estava levando o seu filho para ser sepultado. E a Bíblia chama a viúva de Naim. Imagina uma multidão levando um filho de uma mulher que já tinha perdido o seu marido. Agora ia levar o seu filho para ser sepultado. E vai uma multidão chorando. Aquela mulher, talvez ali em volta do esquife, do caixão: perdi o meu marido, agora perdi o meu filho. E daqui a pouquinho vem uma outra multidão, encontra com aquela multidão. E quem vinha com a outra multidão, no meio da multidão, quem estava vindo? Jesus. E Jesus encontra com a multidão e ele para aquela multidão que estava chorando, levando um defunto, uma criança ou um jovem para ser sepultado. E ele olha para a mãe do menino e diz assim: não chores. É muito fácil você falar para alguém: não chora, porque a dor não é sua. Mas Jesus, quando Jesus encontra com alguém, a vida dessa pessoa é mudada. E Jesus falou: não chore. Eu vou fazer uma analogia. Por certa mulher falou assim: mas quem perdeu o filho fui eu, como é que eu não vou chorar? Só que Jesus falou: não chora, porque chegou a solução. O seu filho está morto, mas ele vai sair de dentro. Imagine agora, faça aí, para e pensa. Lá é um caixão, para no caminho, agora traz o caixão de volta e leva lá para onde vende caixão. Como é que é o nome? Para a funerária. Eu vim trazer o caixão de volta. Mas por quê? Porque o menino que a gente está levando ressuscitou. Pensa nisso, irmão. Mas quem ressuscitou? Jesus. E agora eu estou devolvendo o caixão. Não é fantástico isso, irmão? Então, meu amado, agora aquele menino no meio do caminho, ele já não vai mais sendo levado. Agora ele volta para casa com a mãe. Porque tiveram um encontro com Jesus. Quem encontra com Jesus, a vida tem que ser mudada. Uma outra feita, Jesus encontrou um leproso. Esse leproso estava longe da família, porque o leproso lá antigamente tinha que ficar pelo menos 100 metros das pessoas, porque a lepra ela contagiava as pessoas. E a Bíblia diz que Jesus estava descendo do monte e o leproso veio correndo e disse: Jesus! Ele não podia aproximar de Jesus, mas ele sabia, já ouviu falar que Jesus fazia milagre. E a Bíblia diz que aquele leproso, ele chegou perto de Jesus e adorou. Mateus 8, ele adorou. E disse: Jesus, me cura. Olha a minha lepra, eu preciso ir para casa. Estou fazendo uma analogia, não está isso no texto. Me cura, eu preciso ir para minha casa, cuidar da minha família. E Jesus olhou para ele: tu está me adorando, né, rapaz? E quem adora, irmão, recebe milagre. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em verdade. E esse homem leproso, ele começou a adorar Jesus. Como que não vai ser curado? Se ele desceu aos pés de Jesus. Aí Jesus olha para ele: tá bom, vai embora, está curado. Quem encontra com Jesus, a vida tem que ser diferente.
Cada um de nós aqui, se tivesse uma oportunidade, você chegaria aqui, pegava esse microfone e falava: um dia eu era cheirador de... deixa pra lá. Aí o outro ia dizer: um dia eu enchi a cara de nananã. O que é nananã? Cerveja. Aí eu ia cantar uma música para ele: o crente não bebe cerveja, o crente não bebe cerveja, o crente não bebe cerveja, só bebe guaraná. Se fosse perguntar, tem muita gente aqui que bebia cerveja e hoje não bebe nem guaraná, porque guaraná também não faz bem, mas bebe suco de maçã, de uva. Mas tiveram um encontro com Jesus e a sua vida foi mudada. Então esse leproso, agora ele vai para casa encontrar com a sua família. Por certo, quando ele chegou em casa, alguém perguntou: ué, o que houve contigo? Aonde está esse médico? Ele disse: não, eu fui aos pés de Jesus. Meu amado, e Zaqueu? Zaqueu tinha dinheiro, irmão. A Bíblia diz que Zaqueu era rico. Zaqueu não precisava de carro importado, porque ele tinha motorista. Porque Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Zaqueu, ele tinha uma posição muito extraordinária no governo. E ele não precisava de casa, ele tinha casa. Zaqueu não precisava de nada, irmão, mas ele tinha uma necessidade dentro dele. A pessoa pode ter tudo, irmão, mas se não tiver paz, não tiver alegria, nada disso vale nada. E Zaqueu, por certo, ele tinha um motorista, porque hoje, irmão, um vereador tem carro, já viu? E às vezes tem vereador que tem até motorista, tem até carro blindado. Aqui em São João. Blindado. E Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. E de repente ele ouviu falar: olha, Jesus vai entrar em Jericó. E eu tive o privilégio de ir em Jericó. Jericó é uma cidade murada. E o judeu não pode ir em Jericó. O judeu não entra em Jericó hoje. Porque lá em Jericó, quem fica lá são os árabes. Eles não se dão com os judeus. E quando a gente chega em Jericó, aí vem uma pessoa de lá, recebe a gente, aí você visita as muralhas, as ruínas de Jericó, porque o judeu não pode entrar em Jericó. Mas naquele dia, Jesus entra em Jericó, e de repente vem o Zaqueu. Antes que Jesus entre na cidade, ele vem correndo. Imagine, irmãos, um chefe dos publicanos, um cara rico, um cara que andava de camelo importado, porque naquela época, acho que não tinha carro importado. Tinha, pastor, mas tinha um camelo. Eu vi muito camelo lá, sabe, o camelo abaixa, você sobe nele, dá um dinheiro para o cara lá, tu dá uma volta. Lá no Egito tem muito isso. Então, meu amado, agora de repente Zaqueu entra correndo, ele sai correndo antes que Jesus adentre a cidade. Jesus já estava na cidade, mas antes que ele entra lá onde ele ia fazer a reunião, Zaqueu vem correndo. Imagina um cara rico, importante, homem público. Não era dia de pedir voto, porque ele não era candidato a nada, ele já tinha um cargo lá no executivo, lá no governo, e vai ele correndo. E a Bíblia diz que ele era pequeno, irmão, de pequena. Com quem que ele parece? Deixa para lá. Imagina o pastor Cristiano correndo na cidade. Vai, pastor, que é isso? Aí vai eu atrás do pastor Cristiano, vai para onde? Jesus está vindo aí em São João de Meriti. Devia ser menor do que o pastor da igreja. E vai lá ele. O que foi, Zaqueu? Acho que alguém... Zaqueu ficou, pirado. O nosso chefe correndo, o que está acontecendo? E ele não olhava nem para trás. Subiu numa figueira brava. A Bíblia diz que ele subiu na figueira. Irmãos, olha, pense só. Quando ele está lá em cima esperando Jesus entrar
na cidade, e de repente, Jesus para debaixo da figueira e fala o quê, irmão? O que Jesus falou? Zaqueu, já sabia o nome dele, irmão. Imagine se fosse eu ou você. Eu quero conhecer Jesus. Aí, não, deixa eu trazer aqui, fazer uma analogia. Uma pessoa importante aí. Eu ia falar Lula, mas não. Jimmy Swaggart, também já morreu. Uma pessoa importante, me ajuda aí. Não. Alexandre de Moraes, não. Não. Fala uma pessoa bacana aí, para eu poder ilustrar aqui. Elon Musk, o dono do X. Aí o cara tá lá, aí eu tô lá em cima, ou você. Aí daqui a pouco o Elon Musk diz, olha, eu sou o homem mais rico daqui, eu quero te dar 1.600.000. O teu nome é Heber. Ah, eu ia cair. Blu. Hoje na escola bíblica dominical, a gente estava falando algumas coisas. Ela está aqui, não fica chateada comigo não que eu vou falar. A irmã falou que achou um dinheiro, irmão. Devia ser muito, que ela não falou o valor, que ela ficou assim, ó. Ela está aqui. Não vou falar que ela não. Quem estava lá já sabe. Ela falou que achou o dinheiro e ficou tremendo. Imagina se o Elon Musk chega aqui, pastor, o que você está precisando? Toma aí, tu. Mandei, deixa ficar viúva. Porque ele tem muito dinheiro, irmão. Eu jogar assim, Então, meu amado, Zaqueu não precisava de dinheiro, não precisava de nada. Só que Jesus olhou para ele e disse assim, Zaqueu, faz o quê? Como você subiu correndo, agora desce depressa. Irmãos, para encontrar com Jesus não pode ser mole, não pode ser, eu vou pensar. Que pensa? Tu perde a bênção. Tem pessoas que você fala para assim, aceita Jesus. Hoje não. Não estou preparado. Você vai ficar preparado quando? E de repente Jesus fala, desce depressa. Irmãos, quem desce para encontrar com Jesus não pode ser molengo. Não pode. Esse negócio de igreja, esse negócio de igreja é muito difícil. Difícil é ir para o inferno, irmão. Ir para o céu é muito fácil. É somente você abrir o coração. E Jesus disse, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Sabe o que é pousar, irmão? Lá na roça falávamos isso. Fulano, vai pousar lá em casa. Sabe o que é? É quem está de viagem passar a noite na casa de alguém. Para descansar, para o outro dia ele continuar a viagem. Aí Jesus falou, Zaqueu, hoje eu vou para a tua casa. Irmãos, naquela época não tinha celular. Para Zaqueu ligar para a casa dele e falar, como é que é o nome da mulher dele? Jurema. Alô, não tinha celular. Para ele falar, Jurema, vai um visitante aí, faz janta. Não tinha. Agora tu imagina, Zaqueu, agora chama o motorista dele, que é o camelo, vamos levar Jesus para casa. E foi Jesus, chega na casa de Zaqueu. Imagine agora a esposa de Zaqueu, irmão. Jesus, Zaqueu, quem é esse moço? Esse moço é o que eu queria conhecer. Lembra que eu falei para você que eu ia conhecer esse moço? Esse é Jesus. É Jesus, ele está aqui na nossa casa. E ele faz aí um lanche não, faz aí para ele um banquete, que é Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, Jurema. Ele já sabia o meu nome. Deixa eu falar para você, meu irmão. Tu pode ter o nome mais difícil. Jesus já sabe o teu nome. Antes de você nascer, Jesus sabia que você seria homem ou mulher. E ele já sabia que a tua mãe e teu pai ia colocar o nome de... Não é teu nome mesmo? Sóstenes. Rapaz, tem um Sóstenes, eu acho que esse cara é rico. Tem um Sóstenes. É deputado, cheio da grana, deputado. Sóstenes. É o Sóstenes, da Igreja Assembleia de Deus da Penha. Ele está lutando lá, negócio lá em Brasília. Então tá bom, Sóstenes. Depois fala comigo, Sóstenes. Arruma uma boquinha lá para mim. Então, meu amado,
Aí Jesus chega na casa de Zaqueu. Fala para a mulher dele, faz aí uma comida. Não está na Bíblia não, tá? Aí lancharam. Jesus não falou nada. Agora imagina Jesus sentado, Zaqueu do lado da família do outro, e eles comendo. Aí Zaqueu cai a ficha, diz assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu estou pronto a quantas vezes? 4 vezes mais. Então Zaqueu tinha muito dinheiro. Eu estou disposto a restituir. Só que Jesus não estava preocupado no que ele ganhou antes, o que ele fez depois, antes daquilo. Uma coisa, Jesus falou para ele assim: hoje veio salvação nesta casa. Quando Jesus alcança alguém na casa, toda a casa é salva, irmão. Por isso que o homem é o cabeça da casa. E quando Zaqueu chega com Jesus, aí que ele começa naquela conversa na mesa, Jesus falou: Zaqueu, hoje veio salvação nesta casa, e você também é filho de Abraão. E deixa eu falar para você, meu amado, todos que têm Jesus no coração são filhos de Abraão. E a Bíblia nos diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando se havia, porque antes você não era perdido. Deus fez o homem, não foi para perdição. Deus fez o homem para viver eternamente. Mas de repente veio o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 3, a Bíblia diz que um dia, um homem queria ver Jesus, só que ele ia de noite, e o nome desse homem era Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele desejava muito conhecer Jesus, e ele foi ter com Jesus de noite. E um dia ele encontrou com Jesus, e Jesus falou para ele: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O homem natural, irmão, não entende as coisas espirituais. Mas como eu vou nascer se eu já sou velho? Porventura eu vou voltar ao ventre materno da minha mãe e vou nascer de novo? Aí Jesus falou para ele assim: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-te é nascer de novo. Irmãos, olha que coisa bacana o que Jesus faz com a gente. Quando a pessoa vem para Jesus, ela é feia, irmão, e ela é transformada, ela muda. Eu não sei o que Jesus faz na vida da gente, irmão, que muda de uma noite ou na mesma hora. O camarada, eu aceito Jesus, ele vai para casa, no outro dia ele vai para o trabalho, as pessoas olham para ele: como é teu nome, menino? Abraão Lincoln. Tem um Abraão aqui. Então, Abraão, qual é a tua igreja? Por isso que você é um cara bonito, um cara bacana, viu? Sorriso legal. Se você não fosse crente, tu era muito feio, cara. Mas Jesus entra, olha o sorriso dele, ó. Tu se deu bem, casou com essa moça? Casou? Deixa ele embora não, segura. Deixa ele também não, porque raro tá, homem tá raro hoje, segura ele. Dá uma guerra aí para descobrir. Então, meu amado, aí Jesus entra na vida do Abraão, e faz o que com o Abraão? Transforma do homem velho para um homem. Foi o que Jesus falou: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então, meu amado, não se preocupe com o que vai acontecer amanhã, porque quem tem Jesus já sabe o que vai acontecer daqui a alguns tempos. Eu li na Bíblia hoje, estava lendo em casa, que o mundo, esse mundo que a gente está vivendo, ele jaz no maligno. E está para acontecer,
Se prepare, irmão. Eu falei que ia ser 10 anos. Lembra que eu falei isso aqui? Eu falei que dentro de 10 anos ia acontecer muitos sinais. Eu falei isso lá atrás. E se prepare, irmão. Talvez esse ano ainda vai acontecer alguns. Parece que está tudo bem, mas não está. A Bíblia diz assim: quando vos disser que há paz e segurança, aí vem o quê? Uma repentina destruição. Nós estamos vivendo um mundo que os homens que regem esse mundo não estão se entendendo mais. E tudo, irmão, eu estava vendo na televisão um dia desse, Israel está jogando bomba lá em Ramá, não? E um dia desse eu estava vendo as criancinhas que estavam sem comida, irmão, pele e todos. E quem está guerreando não são crianças. E a Bíblia diz em Mateus 24 que são coisas espantosas. Aí eu olho aqui, a gente no Rio de Janeiro, irmão, você escolhe o que você quer comer, sim ou não? Ah, mas eu não tenho dinheiro, irmão, sai catando lata que você vai comprar carne no final do dia. Mas lá na guerra, eles não têm nem com o que comer. E quando vem o avião jogando comida, parece, sabe, irmão, aquele grupo de pessoas correndo para pegar comida, e outros que vêm com a panela, as crianças tudo raquítica, não, esquelética, é isso, tá certo? No só osso e pele, e a gente aqui com tanta coisa boa. Eu quero Jesus nada, eu ir para a igreja nada. Vai chegar um dia, está escrito aqui no livro no profeta Amós: correrão de um lado para o outro, com fome, não é fome de pão, mas de ouvir a palavra. Correrão de um lado para o outro com sede, não é sede de água, mas da palavra. Foi por isso que o nosso irmão Zaqueu, ele saiu correndo, enquanto ele tinha oportunidade, e essa oportunidade vai passar. E eu quero essa noite orientar você, e eu também: se prepare, porque o que há de vir, virá. E a Bíblia diz que não tardará. E aí fala assim: mas está demorando. Aí Pedro diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém o tenha por tardio, por demorado. Ele é longânimo, ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham ao conhecimento da verdade. Aí João já diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra diz: o que há de vir, virá. Foi por isso que Zaqueu, irmão, eu quero um dia, quando a gente chegar lá, Zaqueu vai estar lá esperando, irmão, porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão, porque Zaqueu já morreu, e os mortos ressuscitarão, e nós, se ficarmos vivos, seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta. E a igreja, essa igreja que está aqui hoje, e as outras que estão espalhadas, que servem ao Deus vivo, de repente vai ouvir o toque da trombeta. Aí vem o noivo, como as 10 virgens. A Bíblia diz que 5 eram prudentes, e 5 eram loucas. Só que as prudentes, elas tinham azeite na lamparina. Eu estava falando hoje de manhã na escola, na nossa escolinha ali, escola dominical. Crente que vai resistir à tribulação, crente que vem à escola dominical. Crente que não estuda a Bíblia, irmão, quando vir, sabe, Satanás lançar os seus ardis, que ele começar a sacudir a poeira,
Quem não tiver a palavra de Deus no coração, vai se aliar com ele. Então a palavra de Deus diz assim: eis que venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Domingo, irmãos, é dia é um dia só, irmão, que Deus resolve. A gente tem segunda, me ajuda aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí a gente vem aqui quinta-feira, adora a Deus, e vai para casa, aí fica sexta, tal, aí vem sábado. Meu irmão, se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade de estar mais buscando ao Senhor, porque a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e volte para o Senhor, que é misericordioso em perdoar. Eu quero nessa noite que você saia daqui, faça como Zaqueu. Zaqueu desceu, e quando ele desce, Jesus fala: Zaqueu, houve salvação na tua casa, eu vou para a tua casa. E Jesus foi com Zaqueu para casa, e quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Zaqueu abriu o coração e disse: Senhor, eu pequei, se eu fiz coisas erradas. Aí Jesus olhou: calma, Zaqueu, hoje veio salvação para você e para a tua família. Deixa eu fazer uma pergunta até assim meio indigesta. Quem gostaria aqui que o seu filho fosse para o céu e você ficasse? Não, se meu filho for, Jesus levar ele vai, eu fico. Ou se alguém falasse: não, meu pai vai e eu fico. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu escuto muita gente falando para mim assim: pastor, o Rio de Janeiro está muito complicado de viver. Mas um dia desse não, ano passado, eu estava lá no interior de Minas, dentro de uma roça. À noite você só via grilos, uma casa aqui, a outra, ó, e lá dentro tinha tráfico de drogas, lá no interior de Minas Gerais. O tempo não tem para onde correr mais, só para cima. E se a gente não vigiar, nós vamos ficar de braços cruzados, esquecendo que Jesus está voltando. E eu quero concitar você essa noite: prepara, porque o que há de vir, virá. Zaqueu não perdeu a oportunidade. E se você quiser ter um encontro com Jesus, você tem que descer. Mas descer de quê, pastor? Do orgulho, da vaidade, da incredulidade, do seu eu. Desce. E que Jesus vai olhar para você e vai dizer: meu filho, eu vou te abençoar. As mãos do Senhor não estão encolhidas, ela está estendida, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu quero orar com você e por você.